Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Suelen, eu sou aqui da Urimadeiras, sou coordenadora do RH e hoje nós vamos começar uma live em prol do Setembro Amarelo, que é o mês de orientação e prevenção ao suicídio, ou seja, é um mês que enfatiza a vida, né? Dois valores que são muito importantes aqui para a Urimadeiras são a ética e a cidadania, e por isso nós temos como objetivo munir de informações, trazer recursos para que os nossos colaboradores, clientes, parceiros e a comunidade em geral, né, possam lidar da melhor maneira possível com as adversidades que possam surgir. Hoje eu vou trazer uma pessoa muito especial, uma profissional, né, que atua diretamente no segmento, para um bate-papo, principalmente sobre a ansiedade, a depressão, o estresse, né, e outras questões aí que cercam o nosso dia a dia. Vamos falar um pouquinho como lidar com essas situações, como buscar ajuda, como conviver com o próximo, né? E essa profissional é a Veridiana Shigemato. Então eu já vou chamar ela para que a gente inicie um bate-papo bem legal com ela. Não sei fazer. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Vamos ajustar aqui. Peraí, tá ouvindo bem? Estou ouvindo bem, você está me ouvindo? Sim, tá certinho. Agora ficou Legal. melhorzinha a nossa imagem. Tudo ajustado, ao vivo, vamos lá. Bom, primeiro eu quero agradecer imensamente você ter aceito o nosso convite para esse bate-papo, tá? Em nome de toda a equipe da Urimadeiras, nós estamos muito contentes em estar te recebendo aqui e espero que esse nosso bate-papo surta bons frutos aí, né? Então, eu acho que vai ser muito legal. Primeiro, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal que está assistindo, falasse um pouquinho sobre você, sua formação, para a gente dar início a esse bate-papo. Ai, que legal. Eu que agradeço o carinho de vocês, agradeço a disponibilidade. Acho incrível esse tipo de trabalho. Se todas as empresas pudessem olhar um pouco mais para os seus colaboradores internos, né? E com o intuito de poder transmitir isso para o próximo, nós teríamos muito mais contribuição para o mundo, né? E eu conheço o Guto, já fiz alguns cursos de autodesenvolvimento com ele e acho incrível a maneira que ele conduz aí com vocês, toda essa formação, levar todo esse conhecimento. E nós estamos aqui para contribuir. Então eu estou aberta aí para as perguntas que vocês já tiverem. Vou falar um pouquinho de mim para quem não me conhece. Eu moro em Ourinhos há mais de 40 anos, tá? Não nasci aqui, sou paranaense, mas vim bem pequenininha para lá. Então, Ourinhos já é minha cidade do coração. E é para cá que eu sempre volto, eu costumo dizer. Eu me formei em administração, e aos 30 anos eu tive contato com a depressão, tá? É a depressão, e eu tive contato em dose dupla. Eu tive contato com a depressão pós-parto, e seguida da depressão, que a gente pode até falar um pouquinho dela depois, do luto. Mas não o luto, ele tem fases, e uma das fases do luto é a depressão, tá? Então eu tive um processo de separação. Meu bebê ainda era recém-nascido, isso já tem 14 anos, né? E foi um choque de ambas as partes, a depressão pós-parto e aí provindo da separação, que a gente, que anos depois eu fui descobrir que o processo de separação faz parte do luto. Então aí sim que eu posso dizer para você que surgiu a terapeuta.
surgiu a minha profissão atual hoje, tá? Eu lidei com a depressão pós-parto por 3 anos, meados, há uns 7, 8 anos atrás, eu fiz o meu primeiro curso de autodesenvolvimento, eu tive profissionais do meu lado nessa hora, porque você quer se esconder, na verdade, né? São sentimentos pesados, situações pesadas, onde o calar, o silenciar, parece que é mais confortante. E é aí que a gente se engana, né? Então eu tive ajuda na época da depressão pós-parto, do pediatra, do Dr. Zé Luiz, daqui, e ele cuida, né, também um pouco mais dessa área, não só mais humanizada, e também com a Maria Jacinta Suto, psicóloga, né, da qual eu tenho um carinho enorme. E nós fomos trabalhando essa parte do falar. E eu confesso para você que essa parte do falar, e principalmente falar daquilo que mais doía em mim, era complicado. E eu precisei buscar alternativas para falar mais sobre esse assunto, entender o que estava acontecendo comigo para superar. Foi quando apareceram os cursos de autodesenvolvimento. E eu fui fazendo um, eu fui fazendo outro, e eu fui me apaixonando, e a superação foi a palavra-chave. E aí eu entendi muita coisa. Eu entendi que muitas vezes a gente vai para o fundo do poço para realmente descobrir o que a gente veio fazer aqui. Então, o fim não é, o fim. A maioria das vezes, ele é só o começo, né? O começo de uma nova história. E hoje eu fui convidada por vocês e eu achei fantástico o convite para falar disso, para falar da vida, né? Para falar da nossa saúde emocional e o tanto que a gente precisa olhar para isso. Estamos cercados de doenças novas. Antigamente, na época da minha mãe, ou até mesmo no começo da minha criação, a palavra depressão era tida como frescura. E as pessoas hoje têm medo de falar sobre isso porque pode ser taxada como uma frescura mesmo, ou que ela está se vitimizando. E às vezes as pessoas estão do nosso lado, sofrendo com isso, e a gente não percebe. Porque os sinais são bem sutis. Você tem que se autoconhecer mesmo para poder falar disso, né? E os meses vão passando, a tristeza vai aumentando, e se você não parar para olhar para você, N outras situações vêm acontecendo, né? Eu já falei que eu gosto de falar, então se você não me cortar, eu vou, hein? Mas eu acho muito legal essa questão de, além da sua formação, você já ter vivido e vivenciado, né? Passou pela situação. Eu acho que a gente fala com muita mais propriedade quando a gente viveu aquilo, né? Eu Sim. também tenho situações na minha família, tenho dentro da minha casa, filho pequeno e tem problema de ansiedade. Então, assim, falar sem viver é uma coisa, agora vivendo aquilo, eu acho que a gente fala com mais propriedade mesmo, né? E é muito legal você já compartilhar isso com a gente. Deixa eu só falar para o pessoal que quem quiser ir fazendo pergunta, tá? Interagindo aqui com a gente, pode ficar à vontade. A gente vai colhendo as perguntas aqui e ao longo do bate-papo a gente vai passando para a Veri, tá? Posso te chamar de Veri, né? Por favor, por favor. Todo mundo conhece por Veri, tá? Fica à vontade. Joia. Bom, vamos começar então a falar sobre. Acho que é o assunto principal aí, né? Quando você falou Sim. sobre depressão, né? Concordo com você que já vi muitas pessoas falar que depressão é frescura e também acho que é um tema importante da gente falar, que hoje em dia é uma coisa tão real, né? Tá tão presente na vida da gente que não tem mais como falar que isso é frescura, né, Deri? Acho que a gente deve falar um pouquinho sobre isso, sobre essa questão mesmo. Quando você vai um pouco mais a fundo, que você vai estudando diversas técnicas, como foi meu caso, tá? Eu hoje intitulo terapeuta sistêmica justamente porque eu trabalho com diversas técnicas, porque você entende que o profissional, o teu cliente, quando ele te busca,
É como você ir numa academia, tá? Você vai na academia, você vai em uma, você vai em outra, parece que tem algo que tem uma sinergia melhor e naquela que você fica. Quando você vai escolher um médico, é a mesma coisa. A gente fala, se o santo não bateu, não vai, né? Você tem que sentir prazer e confiança. Então, quando você vai estudando diversas abordagens, você vai percebendo que, além de existirem N tipos de depressão, existe N tipos de ansiedade e nós somos seres humanos completamente diferentes um do outro. O que dói em mim não dói em você. O significado que eu dou para determinada situação que nós duas estamos passando juntas é diferente. Você imagina assim, a gente escuta bastante, eu tenho 3 filhos, criei todos iguais. Um é diferente do outro. Cada um dos filhos deu significado diferente para a educação que teve. E cada educação que teve foi em um período da vida daquele casal. Então, quando você estuda comportamento humano, você entende também que existem. Eu trabalho com o Enneagrama, que é estudo de personalidade, e dentro desse estudo existem 9 tipos de personalidade, que se compõem até os 12 anos de idade. Nesses 12 anos, cada um teve uma infância diferente. E essa infância destaca alguns perfis um pouco mais frágeis, tá? Que a gente categoriza assim, 3 perfis emocionais, 3 ativos e 3 mentais. Os perfis emocionais, a maioria das vezes, são aqueles que, mesmo sendo emocional, não são aqueles que podem ser mais frágeis para te levar para fraqueza. Eu não vou dizer que o suicídio é uma fraqueza, tá? Pelo contrário, eu acho que a pessoa que ela chega nesse ponto, primeiro que ela não está consciente do que ela está fazendo, e segundo que ela precisa ter muita coragem. Então, eu não falo dessa fragilidade, mas eu falo assim, dentro de nós existe o consciente e o inconsciente. O consciente é aqui, nós estamos conscientes do que nós estamos falando e do que nós estamos vivendo. Mas enquanto nós estamos falando de alguma coisa, você relembrou que dentro da sua casa existem situações, eu vou falar uma coisa que vai associar uma memória de uma pessoa e essa memória ela está guardada no inconsciente. O inconsciente serve exclusivamente para nos defender. E ele não tem tempo, ele é atemporal. Aquilo que aconteceu comigo na infância, que causou um trauma, ele entende que pode ter acontecido há 1 segundo atrás. Então, todas as vezes que a gente vai passar por uma situação muito próxima daquela que a gente viveu, ele manda um gatilho para te defender. E esses gatilhos geralmente são as travas que a gente tem. Quem é muito ansioso tem taquicardia, começa a faltar respiração. Isso são sinais que o corpo está enviando para a gente que a gente precisa ficar alerta, algo está acontecendo. Né? Então, não é uma fraqueza, é muito pelo contrário. Conhecer a si, conhecer o seu corpo, conhecer a sua história, faz com que você fique alerta para determinadas situações. Nesse período da depressão, eu vou compartilhar com vocês, algumas pessoas já sabem disso, eu me peguei, e não me pergunte como eu cheguei até ali, que eu não vou conseguir dizer para você, mas é mais para as pessoas entenderem mais ou menos como é o grau. No parapeito do prédio, no 6º andar, e nitidamente eu já estava debruçada. Ali é assim, é muito a mão divina e é a crença de cada um e eu respeito, mas naquele momento ali algo me puxou para trás. E eu tinha uma criança de 2 anos de idade. Você vai perdendo o sentido do viver. Então, naquele momento eu não sabia o que eu estava fazendo. Era como se eu fosse conduzida para aquilo e é um start para você fazer. Então, eu considero, e aí é uma fala minha, que a pessoa que ela chega a cometer o suicídio, ela está querendo eliminar aquela dor momentânea. Ela não tem noção que aquilo ali vai acabar para sempre, né? Então a gente não pode lidar com isso como uma frescura. É uma composição de fatos que vão acontecendo. E se a gente não conhecer a si, se a gente não buscar essa autoajuda, esse amor próprio, realmente te impede.
são sinais para que você dê a volta por cima, sabe? A depressão, a ansiedade. Depressão é olhar demais para o passado. Você só vai sofrendo com aquilo que já foi, que não tem como voltar atrás, e vai se mutilando. A ansiedade é do futuro, é daquilo que a gente não pode prever. E aí eu sofro duas vezes, né? Primeiro, pode não acontecer o que eu estou prevendo, e eu já sofri por isso. E aí a gente fala, né? O ansioso sofre duas vezes. Mas também não tem como dizer que ninguém é ansioso. Só que tem a ansiedade boa, aquela uma assim, que nós vamos pra praia no final do mês, aí você já fica naquela expectativa, né? De ir até o fim. E a diferença dessa ansiedade que sufoca, que a pandemia trouxe assim, ó, pra gente, porque a gente tem medo do futuro. A gente não sabe quando que a gente imaginou que ia andar de máscara, quando que a gente imaginou que não ia poder sair de dentro de casa. Fugiu do controle. E tudo que foge do controle sufoca, né? Dá taquicardia, muda. Então, assim, não tratar isso como uma frescura. Olha com cuidado, olha com carinho. Companheiro de trabalho que não tá legal. Às vezes a gente só precisa parar para ouvi-lo. Ele pode não conseguir falar com um profissional, porque assim como eu, ele teria vergonha. Mas ele consegue se abrir com um amigo. E o pouco que ele fala já alivia. Certo? Respondi? Entendeu? Inclusive, acho que a gente tem muitas perguntas aqui, então, conforme você vai falando, eu já li algumas e vejo que automaticamente você já está respondendo algumas, por exemplo, a diferença entre depressão e ansiedade. Eu nunca Sim. eu leio algumas coisas sobre isso, mas eu nunca tinha ouvido falar. E realmente, depressão é uma coisa do passado e ansiedade é uma coisa do futuro. Eu nunca tinha associado isso. E assim, você falou de uma maneira bem simples e bem fácil de entender mesmo, né? Então, já respondeu a uma pergunta. Uma pergunta que acho que também faz parte aí desse momento que a gente está falando disso. Alguém perguntou se tem. Deixa eu achar aqui, tá? Tem várias. Tá bom? Aquela que fala sobre a criança. Peraí, gente, que é ao vivo. Ao vivo é mais gostoso. É, Deve estar associado à tristeza. aqui, uma pergunta veio assim, ó. Ansiedade e depressão estão ligadas com a infância que a pessoa teve? Pode ter um ligamento com a infância? É exatamente referente a alguma coisa que ela viveu na infância? Acho que a gente falou um pouco disso, né? Então, Eu não falaria assim, não, tá? Porque eu tive depressão, aí eu vou entrar um pouquinho na sistêmica, tá? Eu sou consteladora, eu trabalho com essa terapia, eu vou entrar um pouquinho na sistêmica para poder explicar melhor. E nada melhor de sempre dar o exemplo da gente, né? Falar de mim é algo que hoje eu vou falar de mim, eu vou falar, não estou falando do outro. Quando eu tive a depressão, olha só, minha mãe também teve depressão. Ela teve depressão pós-parto. A minha mãe, ela é uma pessoa, assim, quem conhece sabe, ela é extremamente divertida, ela é muito ativa. Minha mãe não tem tempo ruim com ela. E quando ela teve o terceiro filho, na semana que ela ganhou o meu irmão, ela perdeu a mãe dela de uma maneira muito trágica. E é um processo que a mulher tá com os hormônios completamente, né, à flor da pele. Ela estava ainda se recuperando da cesárea, acho que ela tinha 3 ou 4 dias que o meu irmão tinha nascido. E ela perdeu a pessoa mais importante da vida dela, né? E ela entrou em depressão, mas a minha mãe, diferente de mim, que demorei 3 anos, a minha mãe foi 3 meses, sabe? Cada um tem o seu tempo de resposta para as coisas. Então, sistemicamente, eu poderia desenvolver sim, tá? Eu poderia desenvolver porque o fato da minha mãe ter tido, naquele momento eu tinha 10 anos de idade. E eu olho a minha mãe sofrendo. E aí,
por amor à minha mãe, eu tomo as suas dores. E eu guardo nesse potinho aqui dentro. É muito mais fácil eu disparar esse gatilho quando eu tiver um filho. Ah, toda mãe que teve depressão pós-parto, a filha vai ter depressão pós-parto? Não. Naquele momento, eu vendo a minha mãe sofrer, sendo o perfil que eu sou, eu agarrei essa dor para mim. Então, sim, a gente pode associar que as crianças puxem da casa, da energia da casa, da energia dos pais. Eu olho a minha mãe e meu pai ali discutindo. Às vezes eles não discutem na minha frente, mas eu sou um radar. As crianças são captadoras. Elas vão. Aí elas falam assim, elas, primeiro de tudo, elas se sentem culpadas deles estarem brigando. E a briga nem foi por conta deles. Então ela já vai retendo isso, tá? A gente tem que ficar muito atento aí sistemicamente, vamos associar como eu associei. Mas eu fui ter essa depressão com 30 anos, eu já era adulta. E eu tive uma infância maravilhosa, eu não poderia falar que a minha depressão pós-parto está associada à minha infância. Não, tá? Mas e se a criança perdeu o pai numa maneira muito trágica? Ou, não, ou a mãe, tem uma ausência. Então, assim, tudo é investigado. Como que começa a depressão? Uma tristeza absurda, tá? E aí você olha outra situação. Quando a pessoa chega para mim e fala assim, eu tô em depressão, uma das coisas que eu vou investigando, eu vou perguntando, essa parte infância, eu vou indo lá para trás, mas eu faço uma pergunta, faz quanto tempo que você não faz um exame? Exames de rotina. Nossa, faz muito tempo. Falei, vamos fazer uns exames? Eu não posso pedir os exames, eu não sou um profissional. Falei assim, mas procura um nutricionista, um médico clínico, e pede um check-up dos seus exames. Se a vitamina D e a vitamina B12 estiverem bem desequilibradas no seu organismo, a reação delas são sintomas de depressão. Então, muitas vezes você não está deprimido. Você só está com falta de vitamina no seu corpo. Quais são os hormônios que produzem os antídotos da depressão? Ocitocina, serotonina, adrenalina. São 5, não vou lembrar de cabeça. Mas lá no meu Instagram tem uns posts, acho que falando sobre isso, tá? Naquela época, assim, se eu conhecesse mais sobre os óleos essenciais como eu conheço hoje, eu já ajudaria com os óleos essenciais, que faz muita diferença, tá? Mas assim, o que a gente tem hoje? Primeira vez que você for num psicólogo e ele falar pra você que tá em depressão, ele vai falar pra você assim, exercício físico, caminhada. Aí você vai falar assim, ai, Deus do céu, eu não gosto de caminhar. E prova viva, eu não gosto. Mas assim, 40 minutos de exercício físico faz com que o seu corpo comece a produzir essas drogas que a gente vai lá e eles dão pra gente tomar. Então é uma escolha minha me dopar de remédios. E aí, outro erro, a pessoa vai buscar o remédio que a amiga toma. Então, primeiro, vê como que estão suas vitaminas. Principalmente as mulheres que passaram de 40. A vitamina D e o ferro são algo que nós perdemos muito mais rápido. Exercício físico, tem que ter. Não gosto de fazer, tá bom. Coloca uma música daquelas que você sabe que você não vai ficar parado. Eu detesto, assim, funk, mas eu sei que eu não vou ficar parada. Se você colocar lá um bumbum tantã, vamos por assim, você não fica parado. Daqui a pouco você tá vendo o pezinho mexer ou tá fazendo assim, tá bom. Pega o filho, vamos... Aquelas musiquinhas que tem lá, ai gente, eu tenho um monte de sobrinha pequenininha, Baby Shark, Galinha Pintadinha, eu não sei se já passou isso, porque o meu tem 14 anos hoje, não tem mais isso, tá? Mas o que é? Mundo da... Mundo Bita. Bita, isso aí, Mundo Bita. Vai cantar, gente, vai cantar, põe o corpo em movimento, você começa a perceber que o seu humor já dá uma melhoradinha. Então, não compra a doença. Não compra, estou em depressão. Até porque é um estado. Você não é depressivo, você está. E se eu estou, eu posso acabar com isso. Então, vamos começar a olhar a saúde. Por isso que eu falo assim, vamos focar na saúde? Muitos desses sintomas, quando a gente não foca nisso, aí sim agrava.
Aí ele ataca um órgão. Aí ele vira um câncer. Aí é outra história, entendeu? Então, tudo é autoprevenção. Mas a gente não precisa focar de cara, eu estou deprimido, eu sou ansioso. Porque, ó, você já mandou a informação, você é. Quando a pessoa está nesse estágio, geralmente eu peço para ela falar assim, ó, eu ainda estou num processo de depressão. Ainda estou. Porque quando eu falo ainda, eu já mando informação mental, e aí é programação neurolinguística, tá? Eu já mando uma programação mental de que se eu ainda estou, pera lá, como que eu vou sair disso? Então quer dizer que dá para sair. Eu não consigo fazer isso. Eu ainda não consigo. Então eu vou buscar ferramentas para conseguir. Eu ainda não saio da medicação. E também não adianta estar tomando medicação, assistiu essa live. Ah, então é só começar a pôr o corpo em movimento e vou parar o remédio. Por conta própria. Não, não é assim. O remédio faz uma função importante no corpo. Esses hormônios que eu falei para vocês, que nós produzimos todos os dias, e a gente tem que estimular essa produção, o remédio traz pra gente. Então é mais fácil a gente ingerir. Então, todo dia eu tomo medicação. O meu corpo entende que todo dia, naquele momento, esse soldadinho entrou pela minha boca e foi cumprir o papel dele. Aí parei o remédio. O soldadinho faltou. Então, o corpo esse dia ele vai lá fazer uma hora extra. Ele vai pôr um a mais ali. No outro dia que você não ingerir, ele já não tem mais um outro. Ele já sabe que você vai vir. Então, ele vai ficando com falta, com falta. Aonde o seu corpo já começa a reagir contra. Então, é um desmame, tem que ser feito com a ajuda de profissional. E eu já falei, eu já respondi umas 7, 8 perguntas aí, né? Mas tem um que, inclusive, falando de medicamento, então vamos na pergunta do medicamento. Uma pergunta: é possível tratar a ansiedade, né, no caso, ansiedade, depressão, sem medicamento? Quais são as outras formas do tratamento? Sim, eu tratei a minha sem medicamento. O único medicamento que eu tomei foi eu estava amamentando, né? Então o Dr. Zé Luiz me receitou, não vou lembrar o nome, também não faço questão. Tem coisa que a gente não quer lembrar mais. Sim. Que era um medicamento que ele não deixaria que o meu leite secasse, né? Porque poderia acontecer. Então foi só esse medicamento que eu tomei e por um período também. A melhor maneira de você sair disso é se conhecer. Atividade física, movimentos prazerosos, uma conversa muito interna com você, meditação. Ai, Veri, esse negócio de meditação tá na moda, tá todo mundo falando de meditação, mas eu não consigo meditar. Como é que eu sento e a cabeça fica vazia? Imagina, fica passando um monte de coisa aqui. Eu medito há 3 anos e sempre passa alguma coisa aqui, tá? Meditar é respirar. Então, você aprende a respirar. Quando você para 5 minutinhos de uma reunião para outra, gente, eu preciso de 5 minutos. Você tá lá, você respira, você toma uma aguinha, você muda o seu estado interno para a próxima que vai vir. Então, eu curei com terapia alternativa. Eu constelei a minha história, tá? A constelação, ela é uma representação do tema, daquilo que você está vivendo hoje. Então, vamos supor, de onde veio a minha depressão? Por que eu estou me sentindo tão deprimida assim? E aí eu fui constelar e tinha uma função, eu tinha uma predisposição. E aí eu olho e falo assim, essa dor é da mamãe, essa dor não precisa ser minha, né? E a gente não, às vezes a gente não percebe que esse estado atual que a gente está, que a gente associa a uma depressão, uma ansiedade, é o pulo do gato para a gente levar a vida que a gente veio ter aqui. Que exatamente foi o que aconteceu comigo. Se eu não tivesse passado por toda a situação que eu passei, que me trouxe, que me levou à depressão, eu não teria procurado as terapias, eu não teria me encontrado. Eu tinha um sonho de fazer psicologia.
Mas eu, na época, não podia, não tinha condições financeiras de fazer. Ourinhos não tinha ainda essa faculdade aqui. Eu teria que morar fora, esse custo eu não poderia ter. Então você pega o sonho e faz assim. Eu fui fazer administração. E lá eu conheci o meu marido, né, na época. Nós namoramos 4 anos, casamos. Tivemos 4 anos de casado e quando eu engravidei é que foi o ápice, né? Ele não estava preparado para ser pai, hoje é extremamente entendível para mim, e foi quando a gente se separou. Ele seguiu o caminho dele, eu segui o meu, e só que os significados que nós dois demos para essa separação foram diferentes. E eu peguei essa história, essa dor, e transformei em algo através das buscas, todas as terapias que eu faço, eu vivenciei. E essa foi legal pra mim, vou continuar. Essa parece que não sei, esse negócio de constelação não foi legal pra mim, então tenta outra. Até o seu corpo sentir prazer em fazer. Igual a academia, o pessoal não fala assim, começa a fazer exercício que você vai gostar, depois você vai sentir falta. Eu não estou nessa fase ainda, não sinto falta ainda, mas eu sei que precisa fazer. Então, vai, experimenta, escuta o seu corpo. Ele vai te dar as ferramentas. É, procura profissional. Não consigo falar, Veri, não quero me abrir. Tem uma técnica que chama barra de axis, que é a que eu trabalho há mais de 4 anos. É uma terapia do silêncio. Você não precisa falar. Você entra lá e a energia do teu corpo já sabe, ele já está sofrendo da sua dor. E são pontos localizados no corpo que a gente toca e libera essa energia. É como se a gente fizesse uma faxina no corpo que está pesado e proporciona entrar o novo. Essa é uma técnica que muitos homens vão fazer, porque homem tem muito mais trava para falar do que mulher. Eu não vou lá falar. Não vai na primeira sessão, tá? Não vai falar na primeira sessão, porque na segunda fala mais do que eu. E olha aqui para falar mais do que eu. Então tem sim. Colocar seu corpo em movimento, buscar ajuda de profissional, falar o que você está sentindo, falar com quem você confia, e principalmente perceber o que esse sintoma está trazendo para minha vida. O que ele quer me mostrar? Por que dessa depressão? Hoje eu não uso a palavra porquê, tá? Na programação neurolinguística a gente já fala assim, para quê? Para que eu estou vivendo essa situação? Senhor, o que você quer me mostrar que eu não estou vendo? O que eu não estou conseguindo enxergar? Sabe quando você faz a pergunta e deixa? Pergunta que o universo está pronto para mostrar as respostas para você. E talvez a sua depressão, a sua doença já seja uma resposta. Somos enviados para cá com uma missão sussurrada aqui, ó. No curso de Eneagrama a gente fala muito disso. A gente descobre a nossa essência e a nossa personalidade. Deus manda a gente para cá com um propósito. E aí, no meio do caminho, vão acontecendo essas coisas assim, sabe? Casa, separa, desvio de rota. Vou fazer administração e não vai fazer psicologia? E se estava destinado isso para mim? Eu não fui voltando todo no caminho de novo? Várias técnicas. Eu não sou psicóloga, mas, assim, tenho várias certificações alternativas. Que a missão é olhar para o outro. Ajudar o outro a encarar o fluxo da vida de uma maneira diferente. Então, o seu fim não é o fim. É para encarar a vida mesmo. Então, tem sim. Eu não gosto de remédio. O que eu achei legal que você falou também é a questão do estar com depressão, né? Eu tenho e eu estou, né? Eu já ouvi muitas pessoas falarem assim, depressão não tem cura, ansiedade não tem cura. Você vai amenizar ela com tratamento, mas isso aí está dentro de você. Ansiedade é uma coisa que está dentro de você e nunca vai acabar. Então, assim, eu já ouvi bastante gente falar isso, sabe? E não sei, queria sua opinião em relação a isso. Olha, a gente olha, eu escuto isso com respeito, né?
não tem como a gente não julgar, a gente julga. Quem já teve depressão, eu costumo ouvir também assim, ó. Ah, eu já tive depressão. Acho que a minha depressão tá voltando, Uhum. né? Algumas pessoas falam isso. Acho que a minha depressão tá voltando. E aí eu volto a falar pra você e a gente investiga. A tristeza está voltando. A falta de vitamina no teu corpo tá voltando? A falta de vivência, de fazer coisas prazerosas? O quanto você tem dito mais, feito mais pelo outro do que por você mesmo? Porque tem gente que se doa tanto pelo outro e faz pelo outro e só pelo outro que esquece de si. Eu trabalho com isso a semana inteira, mas se eu não tirar um dia pra mim, hoje eu falo um dia, né? Mas se eu não tirar momentos pra mim, é inevitável eu não lembrar da dor do outro ou eu não estar vivenciando. Aí eu carrego, além das minhas mochilas, as dos meus clientes também. Então, eu não diria assim, pra mim tem cura. Ela é um estado e ele é igual gripe. Gripe não vem, depois ela não passa. Uhum. Então é só para a gente olhar o que de novo eu talvez não esteja observando. Para que parte que eu vou olhar agora? Que eu preciso ter consciência. E quando eu tenho consciência do motivo que me levou para aquilo, aí eu só fico nisso se eu quiser, né? E aí sim, existem perfis que têm ganhos em ficar depressivo o tempo todo, tá? Existem pessoas que se internamente eu tenho um ganho com isso, e eu vou falar um pouquinho desse ganho, vamos dizer assim, ó, pessoas que vão criando doenças. Cada dia você vê que tá com um negócio diferente. Fala, mas Dino, nossa, mas você quer tudo pra você? Tem aquelas uma que quer tudo pra elas, né? Investiga com carinho, olha com carinho. Às vezes ela está inconsciente, trazendo essas doenças para ser vista, para ser olhada, ou para trazer a família para próximo. Às vezes uma doença vem para um familiar e você fala assim: meu Deus, mas podia ser para todo mundo, menos para ele, porque nossa, não faz tudo pelo outro e não sei o quê. Talvez por conta daquela doença a família se reuniu novamente. Às vezes, por conta daquele motivo, ela foi vista como ela deveria ter sido vista. Ou ela olhou para ela naquele momento, porque daí ela parou de olhar para todo mundo, precisou cuidar dela. Então, tudo tem um objetivo. Então, eu não acho assim. Mas existem vários profissionais da área que sim, que falam. É hereditário. E aí eu não acredito no hereditário, né? Eu acredito que a gente olha a dor do outro e compra ela pra gente inconsciente. Quando eu tomo consciência, eu escolho que eu não quero mais aquilo pra mim. Eu não preciso ficar repetindo a história, né? Eu não preciso repetir a história da minha mãe. Eu posso olhar pra história dela. Se eu fosse repetir, eu não tinha demorado tanto tempo pra sair da depressão, né? Que ela foi assim. Sim. Então, eu acho que não, tá? Legal. Veria outra coisa também. Estou fazendo as minhas perguntas e tem um monte de pergunta de um monte de gente aqui, mas eu acho que faz um pouco parte do que o pessoal está perguntando também, tá? Assim, tem pessoas que parece que é aquela pessoa mais alegre do mundo, parece que não tem nenhuma tristeza, super alto astral, e aí de repente você fica sabendo que a pessoa fez, né, o pior Uhum, de tudo, que chegou ao uhum, extremo, né? Que a gente falou antes que a gente não gosta nem de ficar uhum. falando muita palavra, mas enfim. E aí todo mundo falou assim, que é o que você falou antes, né? Mas justo com ela, com essa pessoa que era tão alto astral, que era, nossa, fica inconformada, e a gente sabe de casos assim, né? E aí a gente para para pensar, como que estava isso por dentro, né? Porque por fora estava tão lindo, mas como é que estava isso lá dentro para chegar nesse ponto, né? Então eu acho que é uma coisa legal da gente falar também. Eu vi muito isso quando eu estudei o Enneagrama, tá? Existe um perfil do Enneagrama que ele é aquele que faz piada com a história dele, com a vida dele, né? A gente fala assim, é o animador de velório, aquele que você quer para todas as festas, porque onde ele chega é só alegria.
E geralmente, quando você tem um acesso maior à intimidade dessa pessoa, você fica até impactado de saber da história de vida dela. Ao contrário de... Você falou desse perfil mais alegre e tal, existe aquele também que é muito durão. Aquele um assim que, meu Deus, ele até o jeito dele andar, a postura dele quando ele entra, você tem até medo, né? Medo de falar. Geralmente são chefes, tá? Tem já cargos superiores. Eles escondem por trás uma infância muito dolorida, de superação, né? Se você separa a palavra, né? Superação, você fala supera a dor. Tem perfis que fazem isso. E esse perfil alegre é aquele que ele vai esperando, mas ele vai jogando a sujeira para debaixo do tapete. E uma hora isso vem à tona. E o que você não vai conseguir, que ele sente com você, ele vai te contar a história, tá? Mas ele vai fazer piada dela. E aí você não vai conseguir nem sentir dó. Mas para ele chegar a falar alguma coisa para você, ele vai guardando. E é esse guardar que é o perigoso. Esse guardar é sofrido. Uma outra coisa que dentro desse histórico do tema que a gente está falando que a gente tem que olhar, existe um perfil também que ele é muito calado. Ele vai só guardando. Ele não vai retrucar. Pelo contrário, ele vai sempre olhar os dois lados. Ele vai querer mediar tudo, mas ele não vai entrar em... Ele nunca vai dizer para você... se você falar assim, pizza ou lanche, ele vai falar assim, tanto faz, porque ele quer agradar, ele tá ali. E ele vai guardando as coisas, ele não vai falando, ele não vai pondo a posição dele, ele não vai expondo. E quando você, na infância dele, provavelmente ele sofreu muito bullying, tá? Esse perfil alegre faz bullying com ele mesmo, tá? Porque daí ele já não dá a chance de ninguém fazer. Esse outro, ele sofre e sofre calado. A gente fala que para ele estourar é uma gota numa caixa d'água. Só que quando a caixa d'água estoura, ela faz um estrago. E aí a gente vê esses serial killer aí, esses adolescentes que chegam nas escolas e fazem um estrago, e no final o que eles fazem? Acabam com a própria vida. Mas assim, vocês fizeram tudo isso comigo, eu devolvo, né, de uma certa forma, e eu não fico aqui. Eu me culpo do que eu estou fazendo. Então, esses muito quietinhos, né? A gente fala assim, o incrível Hulk não é assim, ele guarda, 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 e quando ele, né, fica verde de raiva e estoura. Então, esse perfil é aquele que você tem que estar... Você tem aquele seu amigo do lado ali, estimula ele a falar um pouquinho mais, Olha só, nós como amigos estimulamos, mas eu acho que a melhor maneira de estimular é você incentivar a pessoa a procurar o autoconhecimento. Ninguém melhor do que eu para saber da minha história. E como que eu vou falar sobre ela? E como que eu vou atingir? Né? Então, por isso eu sou tão fã dos cursos de autoconhecimento. Porque eu enxergo... Hoje eu não julgo nenhuma dessas pessoas. Hoje, quando eu sei que essa pessoa é muito alegre, eu já dou um jeitinho de ir colando nela assim. Vamos conversar. Aquela medida que vai... Mas a gente tem que olhar tanto para o muito alegre quanto pro muito quieto. Eu separei um texto aqui para eu ler no final que fala um pouquinho disso. Que legal. Para finalizar para vocês. Deixa eu ver agora a pergunta das outras pessoas. Bom, essa pergunta veio pra gente. Como podemos perceber que alguém precisa de ajuda? E como de fato ajudar? Pois tem pessoas que são muito fechadas. Acho que já é um pouco do que a gente está falando, né? Uhum. Então, às vezes no ambiente de trabalho mesmo, né? Vamos enfatizar aí o ambiente de trabalho. Como identificar? Bom, você convive com a pessoa já tem um tempo. Você sabe que ela não está... Não vou falar normal. Acho que ela não está como todos os dias. Uhum. Você tem uma empatia por ela. Existem pessoas que são muito sensíveis. Eu, às vezes, não percebo na expressão da pessoa, mas eu percebo na energia. Quando eu chego perto, assim, parece que tem algo um pouco mais pesado, tá? Uhum. Mas tem pessoas que você convive direto, você sabe que seu amigo não tá bem. E aí, você pode, às vezes, conhecendo que ele é quieto, você pode dar um tapinha assim. Quer tomar um café?
né? Viu? Tá tudo bem? Se precisar, tô por aqui, tá? Mas eu respeito você. Às vezes quando a gente escuta assim, ó, eu te respeito, parece que te dá um impulso. Uhum. Eu vou aceitar o seu respeito e daqui a pouco eu vou até, se eu procurar alguém para me abrir, talvez seja você, né? E aí você sabe de uma situação, a pessoa expõe, minha situação em casa não tá legal, né? Vamos supor, eu não tô me relacionando muito bem com com a minha esposa ou com o meu marido. É, poxa, né? Que chato isso, né? Mas você quer falar um pouquinho mais? Você já procurou um diálogo? Às vezes nem dá conselho, tá? Só se Uhum. coloca ali pra ouvir. Assim, se você falar vai fazer bem pra você, se eu puder só te ouvir, e não julga nenhum dos lados, porque só lá dentro da casa que a gente sabe o que realmente acontece. Só aqueles dois vão saber o que realmente acontece, né? E às vezes você toma um partido e a pessoa se encoraja com aquilo que você falou. Toma muito cuidado com o que você vai falar, porque é muito fácil falar assim: eu fiz o que você falou. E eu jogo a culpa em você da bomba, né? Que possa vir lá na frente. Orientar a pessoa. O que você realmente quer? O que realmente te faz feliz? Mas assim, ó, bater no ombrinho ali e falar assim, viu? Percebi que hoje acho que não tá um dia legal, mas eu tô aqui, tá? Se você precisar de mim. Ou aquele bilhetinho, vai depender muito do jeito que você é, né? Eu sou essa daí, que eu vou chegar e vou falar assim, ou eu vou, viu, tá a fim de almoçar? Vamos almoçar, não sei aonde, ou deixa um bilhetinho lá que seu dia seja um versículo, às vezes já aconteceu, assim, a gente chegar e ter um versículo e aquele versículo ser, né? Eu li esse livro aqui talvez seja algo legal para você. Tem que perceber até onde você quer se envolver, mas se você também não se envolver e acontecer alguma coisa, como você vai ficar com isso? Quem é a pessoa que você mais confia? Por que você não se abre com essa pessoa, né? Conta o que você está passando, talvez você se sinta melhor. Já olhou para isso? Ou vamos fazer uma caminhada? Olha, chama para caminhar. Adrenalina é a melhor coisa que tem, chama para caminhar. Eu acho que assim, é importante a gente falar sobre isso, porque o ambiente de trabalho é o lugar que você mais convive com as pessoas, né? O maior tempo da sua vida você está ali junto com as pessoas, você vive muito mais com as pessoas do seu trabalho do que propriamente com a sua família, né? Sim. Então, e acho que na correria, no dia a dia, aquela loucura, vendas e, enfim, acho que às Meta, vezes pressão. eu acho que acaba meio que pode ser que passe despercebido, né? Porque você está ali vivendo o teu mundo, a correria, e às vezes alguém está ali do seu lado, precisando desse batidinha do ombro e acaba passando, né? Então, é uma coisa que a gente tem buscado na empresa também, de, de, de olhar, né, para o outro. Eu falo muito sobre os líderes, que é importante estar sempre de olho na sua equipe, né? Não só no resultado, nos números, mas de olho ali na saúde mesmo, emocional de cada um, né? Ninguém melhor do que um líder que conhece todos os seus, todas as pessoas da sua equipe para estar vendo ali, opa, alguém ali não está legal. Então a gente está buscando muito isso na empresa. Eu acho que é muito importante que todas as empresas tivessem esse cuidado especial, né, Veri? Ó, você que é da área de RH, você vai entender o que eu estou falando. Muitas vezes, algumas empresas que estão crescendo não têm um setor de RH para olhar com carinho para isso. Nós vamos dando ascensão a funcionários, ou eles vão subindo de cargo, tanto por mérito e tal, mas às vezes você coloca uma pessoa como líder e essa também não é, não é uma habilidade dela. E naquele momento você, enquanto ela estava, eu vou dar um exemplo, é um vendedor e você passa ele para gerente. Enquanto ele estava de vendedor, era um gás, era uma motivação, era uma coisa. Como gerente, mudou o olhar e as cobranças dele. É como se você matasse esse profissional, porque talvez esse não seja um perfil para ele. O perfil dele está no ataque, está na venda, está naquela aquilo motivava ele, essa pressão dava prazer para ele. E aí ele vai para um outro departamento, vamos dizer assim, ele foi para o administrativo, ele foi para o financeiro, né? É,
anulou o profissional. Quando a gente estuda as 9 personalidades que eu falei para você, quando eu, na verdade, fiz esse curso, eu trabalho no período da manhã no administrativo de uma empresa, tá? A gente mudou praticamente todo mundo de lugar. Sabe quando você identifica que aquela pessoa está no lugar errado e ela não está motivada ou fazendo aquilo que ela faz com amor e com prazer? Isso também leva a pessoa a ter sintomas de desgaste emocional, estresse, desmotivação profissional. Eu estava indo tão bem, por que eu saí do meu setor? Ou senão ela almejou tanto aquilo e realmente era a cara dela e aí ela vai. Então, a recolocação dentro da área também faz a diferença. E aí, eu não tenho perfil de liderança, mas eu posso, com cursos, criar essa habilidade. E aí procura o RH e fala sobre isso. Quando você tem você entende desses 9 perfis, você entende também que cada um responde de uma maneira. Cada perfil tem os seus pontos fortes e os seus pontos mais fracos. E os fracos só precisam ser trabalhados. Então, às vezes, você chega, o seu líder tem lá 5 subordinados. Ele tem uma meta para bater, mas ele sabe que ele vai ter que pedir para cada um uma resposta diferente. Não adianta pressionar esse aqui que ela vai sentar, ela vai chorar, ela não vai cumprir a meta. Essa aqui você tem que ir pelo reconhecimento de outra forma. E se você pressionar, ela vai pedir a conta, porque esse lugar não é para ela trabalhar. Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter. Por isso que eu falo assim, ó, Enneagrama na minha vida foi vida. Porque quantas pessoas que a gente pressionava e era só um cuidado. Eu sei que com aquele profissional eu tenho que olhar para ele com... Esse cara do Alegre, eu vou chamar ele no final do dia, eu vou chamar ele para o botequinho. E lá no botequinho nós vamos tomar uma. Cara, o que você precisa para nós chegar até a sua meta assim? Porque ali ele está no ambiente dele, entendeu? Vamos supor que a outra, se o valor dela é a família, tem um perfil que o valor é a família. Então esse chefe falou assim, nossa, você vê se você bater a meta final do mês, acho que você consegue levar seus filhos lá para aquele parque aquático que você queria levar. Cara, o líder que tem essa habilidade, ele vai sabendo, porque ele entendeu que o meu funcionário, o meu colaborador, ele vai responder por esse estímulo. E eu ganho ele, eu motivo ele de uma forma diferente. E o trabalho do cara também não fica desgastante. Então, assim, cuida. Cuida de olhar. Eu sei se eu posso forçar. Falando isso, você já foi mapeando na sua cabeça, tenho certeza. Fulano, eu sei que eu não posso pressionar, que ela vai chorar. Se eu chegar pra esse aqui e falar assim, sexta-feira, segunda-feira nós temos uma reunião, chega uma hora mais cedo. Cara, o cara não vai viver no fim de semana. Porque a ansiedade dele vai a 1000. É ou não é? E isso vão acarretando. E isso vai acarretando essas dores emocionais também. Segunda-feira você chega na reunião e fala assim, nossa, eu só queria te bonificar porque esse mês foi excelente. Putz, grilo, o cara sofreu, ele ganhou uma úlcera no final de semana porque ele ficou pensando numa outra coisa que podia ser. Então, cuida do autodesenvolvimento, eu diria isso. Legal. Já estão falando aqui para mim, 1 hora. Eu acho que é uma coisa que a gente passaria 3 horas falando. Manda as perguntas que eu respondo e depois o pessoal, sei lá como vocês compartilham. Não, mas assim, é um tema que... É que um tema vai puxando o outro, né? Vai. Mas assim, eu vou fazer mais alguma aqui que o pessoal perguntou. Essa aqui. Existem profissionais ou clínicas que prestam serviços gratuitos para quem não tem condição de pagar um tratamento psicológico? Ó, existem alguns 0800 que eu não vou saber falar para vocês agora, tá? Eu sei que o Dr. Zé Luiz fazia um trabalho aqui, que acho que é o Provida, se eu não me engano, mas agora fugiu, que você podia ligar e conversar. Eu acredito que a prefeitura tem também, tá? Existem muitos profissionais que fazem também por doação, tá? Do tempo. Profissionais que cobram, né? Por esse serviço, estudaram para isso e trabalham com isso. Que nem o meu caso, eu faço uma menção
né? E faço voluntariado. Isso, essa é a palavra. Um voluntariado de algumas técnicas, algumas coisas, sim. Mas eu acho que essa informação a gente consegue direto com a prefeitura, tá, Sueli? Eu acho É, que eu não vou saber. O pessoal, agora que a gente tem psicologia aqui na faculdade, existe um núcleo do pessoal que precisa fazer estágio. E é isso aí, ele é aberto. Eu acho que as faculdades têm, a prefeitura tem também. sim. As escolas, pelo menos lá em Santa Cruz, eu sou de Santa Cruz, né? E eu sei que algumas escolas estão fornecendo, acho que já tem psicólogo na escola, mas agora depois da pandemia, principalmente, Sim. eu soube que estão intensificando a questão dos psicólogos devido às perdas, enfim. Então, acho que deve ter. Deveriam colocar meditação nas escolas também. Ah, Ensinar as crianças a ficar menos ansiosa para as provas. Porque o que eu mais recebo em semana de prova é criança lá, ô tia, corre barras porque eu tô muito nervosa. que dó, gente. Bom, aqui o pessoal pergunta se dormir muito, desânimo, preguiça, são sinais de depressão. Quem dorme muito tem depressão? Existem alguns sintomas que são caracterizados. Eu aí falaria para você assim, antes de comprar essa ideia, investiga o seu sistema imunológico. A falta da vitamina B12 dá sono, dá indisposição. E aí você quer sim ficar só na cama. E já falando de sono, como não deixar o estresse do dia a dia e a ansiedade afetar o sono? Eu vou falar para vocês uma dica minha que tem funcionado. Primeiro, você tem que conhecer seu corpo. Existem pessoas que vão para academia 10 horas da noite para ralar, quando chega, toma banho e uau, capota. Eu não, eu acelero mais, tá? Então você tem que conhecer seu corpo. Para mim, vai dando umas 10 horas, eu vou desacelerando. Eu vou fazendo, eu procuro não ver TV. Isso eu já não faço faz tempo também, né? Mas eu não procuro não ver. Eu, quando for ver, eu escolho um filme mais assim, café com açúcar. Café com leite? Esses ditados aí. Uma coisa mais light, tá bom? Se você vai assistir um filme muito agitado, vai influenciar. Percebe que você tá, assim, ó, começa uma rotina, você tá se preparando para desligar, para descansar. Celular. Desliga o benditinho, não pega ele lá na cama, só uma olhadinha na rede social e depois não. Olhadinha que vira 40 minutos, né? Minuto, se duvidar mais, né? Desacelera, faz uma rotina para você. A minha a partir das 10 horas, o período das 10 eu já escolho para leitura, para mim. Eu preciso pelo menos de 1 hora por dia de leitura. E quando eu não faço isso, eu sei que é uma coisa que me irrita. Porque eu tenho uma pilha de livro lá para ler e daí eu fico nervosa porque eu não estou dando conta de ler. Então, desacelerar. Eu gosto muito de óleo essencial. Então, quem gosta do lavanda, eu gosto do bergamota. O lavanda, você passa na sola do pé, um pouquinho antes de deitar, você espirra assim na cama, põe umas gotinhas na cama, transforma um ambiente mais agradável. E ele estimula, o óleo de lavanda estimula quem tem insônia, né? Na verdade, ao sono, ao emocional, tá? Que mais? Um chazinho é bom. A cerveja, pra mim, dá sono, mas não vai ser ela que eu vou tomar pra dormir, entendeu? Então, faça escolhas conscientes. Um chazinho vai te desacelerar. Talvez um banho, tá? Sou como você, Veri. Vou pra o que eu vi aqui? Vou para academia às 6 da manhã e inicio o higiene do sono às 21. É isso aí. Mas assim, a gente vai conhecendo o sono. Veri, ouvir algumas coisas também ajuda no sono. Ah, perfeito. E aí, ótimo. Bibi, né? Perfeito, sim. Eu medito à noite, né? Às 23 horas eu coloco meu celular naquele modo dormir. Porque mesmo que alguém mande alguma notificação, alguma coisa, a minha curiosidade não vai deixar eu ir lá ver aquele plim que aparece assim, sabe? Então eu já ponho ele no modo dormir. Aí eu coloco uma meditação guiada. Eu não escuto nem o respire, relaxa os seus pés até puf, porque agora eu já tô condicionada, tá?
Eu tenho um canal no YouTube, é bem velhinho as meditações que tem lá, eu preciso colocar algumas, mas é um exemplo de meditação guiada, vocês podem colocar lá. Você muda a respiração, vai fazendo aquilo que a meditação está te pedindo e você entra no estágio. Não se preocupe, mas se você digitar no YouTube, meditação para dormir, se você não se preocupa de dormir com a meditação, lembra que o inconsciente não dorme. Ele vai absorver aquilo enquanto você está dormindo. E aquilo vai te fazer um bem danado. E na hora de acordar, gente, põe aquele. Eu acordo no. O alarme meu é no vibra, né, no vibra. Mas como assim? Tem gente que vai pem, pem, pem. Minha Nossa Senhora. Viu? Acorda leve. Acorda. Agradece. Respira. Tô vivo. Se bate, tô viva. Não faz. Porque se for no susto, já vai ter um dia também um pouco mais tenso. Vou fazer um gancho nisso aí que você falou. Eu acho que bastante gente passa por isso. Na minha casa, por exemplo, meu marido dá muita risada e fala assim que eu acordo sempre uma hora antes de alguma coisa que eu vou fazer. Eu acordo, eu sento, eu deito no sofá, eu volto e ele acorda 15 minutos antes, dá um pulo da cama, veste e vai embora. Eu falo assim, se eu fizer isso, eu fico o dia inteiro, não é verdade? Assim, ó. Eu não Realmente. sei Porque o cérebro não é o seu raciocina. ritual de acordar. É, Você já conhece o seu corpo, é o seu ritual de acordar. então acho que é Tem, isso. meu filho, 10 minutos ele pula, troca de roupa e sai. Eu E, não, eu tenho que sentar. De preferência, se eu puder fazer o café, sentar na mesa. Sabe aquele café que você não precisa ter hora para terminar? Mas isso vai que você vai ter que acordar mais cedo, sim. consequências, né? Ai, Verite, ai, queria muito ficar até as 10 da noite, mas infelizmente acho que a gente já tem que caminhar para o final aí. Estou com uma rede de Sim. apoio aqui, né? Então, se você Umas queridas, umas queridas. acho que aqui foi uma afirmação, né, Josiane? Veria, é um exemplo de superação, é uma ótima escolha para esse tema. E realmente é É, mesmo, uma ótima escolha. a Josi foi uma profissional que me iniciou no autodesenvolvimento e hoje ela é minha comadre. Eu fiz uma live com ela comecinho do mês, a Edília participou, ela estava lá. Ela conhece a minha história, na verdade ela me pegou no meu pior momento, Uhum. que hoje eu falo que foi o meu melhor momento. Foi o momento que eu acordei para a vida e o Sim. que a vida podia me oferecer. A depressão para mim foi uma nova possibilidade de ver a vida. Uhum. Então Desde a hora que encare a começou, sua. desde a hora que começou essa live, eu tô arrepiada só do jeito de você falar, porque é muito bonito, assim, a gente ouvir a história real, né? E é bom vocês ouvirem de mim e Uhum. ver que assim, eu não tô mais chorando para falar sobre isso. Porque quando eu choro, algo ainda não foi resolvido, Uhum. né? Mas é uma crença minha, tá bom? Mas aqui dentro tá tudo bem, porque eu entendi. E aí eu te falo, quando eu fiz esse curso de Enneagrama, que eu entendi o meu perfil, eu entendi o porquê que eu passei por tudo isso. Pra que eu passei por tudo isso? E é o motivo que eu tô aqui hoje, que eu fico super honrada de poder contribuir. Se nesse período que a gente teve aqui, alguma coisa que eu falei fez sentido para uma pessoa, tá ótimo. Tá ótimo para mim. E vocês aí dentro, eu conheço várias pessoas da empresa. Não tive a oportunidade ainda de ir lá em Santa Cruz, mas eu tô sempre lá, vou passar lá para te conhecer pessoalmente. Tem várias pessoas aí dentro com um potencial incrível de ajudar o próximo. Só não pode se perder de olhar muito para o próximo e não olhar para si mesmo. Essa que é a dica que eu dou. Ó, enquanto eu aponto para você, tem vários apontando para mim. Então, olha a quantidade. Vamos olhar para a gente primeiro. Se eu tô bem, eu fico disponível para olhar para você, junto com você, porque eu não posso fazer por você. E ninguém ajuda quem não quer ser ajudado. Quando a pessoa não quer, a gente tem que. Eu não aceito, mas eu respeito. E o respeito, eu acho que é a palavra-chave. Respeita a dor do outro e o momento que ele precisa passar. Só diz para ele que ela precisa ter limite. Sim. E que quando esse limite ele sentir que já dá, eu tô aqui. E posso contribuir com você. Nem que seja para sentar aqui do seu lado
e ficar te cutucando. Te perturbando. Obrigada, Bibi, também, pelo Que carinho. lindo, que lindo. Nossa, eu tô apaixonada por essa live. Nossa, tô muito feliz. Acho que tem muita gente feliz também em estar. Ah, tem gente fazendo coraçãozinho aqui pra mim, viu? Foi fácil, não foi? Nem doeu. É, tá vendo? Que legal. Veri, então vamos às nossas considerações finais. Você falou que tem um texto para ler para a gente. Queria ver se você quer deixar algum contato, seu Insta aí, enfim, que está aberto aí para você colocar o que É, você precisar. eu atendo no edifício Kunioshi, né? Algumas terapias que eu faço, quem me seguir ali no link do Instagram pode ter acesso, pode me chamar ali pelo direct também. Às vezes eu demoro um pouquinho para atender, mas eu respondo, tá? Eu sou aquela que eu não vou dormir sem responder, tá bom? Mas eu respondo. E sinta se realmente é contribuição para você. Às vezes você conhece uma pessoa que tem uma energia legal, que na hora da live aqui você sentiu que você poderia conversar. Chama essa pessoa para conversar, pensa nela, ela não apareceu na sua mente por acaso, ela pode ter um significado muito grande, porque nada acontece por acaso, tá? E para agradecer vocês pelo carinho, principalmente porque tem uma galera aí com que eu não conheço e eu acho isso tão lindo. Eu não conheço pessoalmente e são minhas fãs. Eu tenho clientes, né, que são funcionários de vocês, que eu tenho um carinho enorme também. E mais pessoas que nem me conhecem e vieram pelo meu trabalho, pela maneira como. E essa é a minha missão. Através da minha história, poder mostrar que todo mundo pode, né? Que todo mundo está disponível para contribuir com o outro. Eu achei esse texto, eu achei que ele vem muito a calhar. Ele chama assim, ó, sua mão estendida faz o outro entender que há esperança para a dor. Os gestos humanos são capazes de inspirar diversas mensagens. Há uma palavra, uma frase, um verso ou uma estrofe por detrás de cada expressão facial e das pequenas e grandes manifestações humanas. Mãos estendidas, tocam profundamente, conclamam com amor. Não importa o tamanho das suas mãos, se elas estiverem estendidas, é porque aguardam por algo ou ofertam alguma coisa que brota do seu coração. Dar e receber é profundo, sincero e harmonioso. Tem algo de divino nas mãos que não cansam de fazer o bem. Quantas bênçãos adivinham das mãos que decidiram cuidar e aliviar de todo e qualquer sofrimento. Estender a mão é um privilégio, mas encontrar uma mão estendida é uma esperança, um alívio e uma emoção. As dores humanas seriam em menor escala se existissem mais mãos estendidas. São tantos os que sofrem e não sabem para qual direção voltar e olhar, e esquecem de olhar para as mãos. O amor nunca teve fronteiras. No entanto, a insensibilidade é capaz de provocar distanciamento, indiferença e descaso. O cultivo do coração impulsiona os movimentos das mãos. Em qualquer lugar do planeta, mãos abertas sempre aguardarão por uma resposta, um sinal ou um gesto. E felizes aqueles que sabem ler, mais com o coração do que com os olhos, as mensagens dessas mãos. São muitos os que estão continuamente de mãos abertas, partilhando, acariciando, apoiando e abençoando. O desespero se faz visível não apenas pela intensidade da dor, mas acima de tudo pela ausência das mãos dispostas a tocar. Diariamente é possível reservar uns minutos para auxiliar quem precisa, aliviar a dor alheia, escutar o grito dos corações machucados. Mãos estendidas expressam esperança, pois a dor nunca será maior que o amor. E é exatamente isso que eu vejo em vocês aí. São esse tipo de gesto de estender a mão fora do horário de trabalho, vocês com olhar para dentro da empresa, fazem uma diferença muito grande para auxiliar o nosso trabalho aqui também. Então, parabéns pelas mãos estendidas que tem aí. Ai, que lindo! Ai, vontade de entrar embaixo da mesa para chorar. Chora depois da live, porque não pega bem. Não, aí me mata se eu chorar aqui agora. Não, mas pega sim, sabe por quê? Porque quando a gente chora, é de emoção. Quando a gente chora, não precisa ser por dor. É porque isso valeu a pena e tocou.
E o trabalho de vocês precisa ser reconhecido. Todos nós precisamos ser reconhecidos. Vocês reconheceram o meu e eu tenho mais é de que agradecer o reconhecimento de vocês e o carinho de vocês. Obrigado mais uma vez ao Guto também por lembrar lá, aprovar o projeto de vocês, porque nada disso estaria acontecendo se a diretoria de lá de cima também não aprovasse, né? E isso é que é muito legal. E parabéns por vocês se dedicarem a isso. Pode contar comigo, tá? Sempre que precisar. Com certeza, agora que a gente achou o caminho, se prepare. Só vem. Se for pro bem, só vem. Legal. Obrigada às pessoas que estavam ali, várias pessoas que eu conheço, várias pessoas assim do meu convívio, meu coração, muitas que eu não conheço também, com prazer imenso. Agradeço pelo carinho de ficarem até o final. Ai, a gente que agradece, foi muito legal. Eu agradeço, né, também a todos que estiveram aqui com a gente. Essa rede de apoio maravilhosa, minha que está aqui, a Bárbara, a Edília, eu gosto de falar nome, o André que está lá esperando para fechar a loja, enfim. Aos nossos diretores que são muito abertos, né, para tudo isso. Enfim, para todo mundo, para toda a equipe, para todo mundo que esteve aqui com a gente, especialmente para você que aceitou essa parceria aí, que espero que permaneça por muito tempo. Em breve, quem sabe a gente não faça um presencial aqui na empresa com você. Legal! Acho que agora estou à disposição. Tá mais tranquilo aí, enfim. Mas muito obrigada, de coração. Que Deus retribua em outubro. Ele já retribui. Tem nessa live aqui, eu tô olhando aqui agora, vários mestres meus que eu tenho uma gratidão enorme. Os meninos da consciência foram pessoas fundamentais. Se eu tô aqui aberta, falando cara a cara, foi pelas técnicas que eles me ensinaram. E eles são pessoas fantásticas também. Tá vendo? A gente atrai as pessoas do bem, né? E eu tô à disposição. Pode contar comigo, vocês sabem que pode. Obrigada, gente. Beijo enorme para todos vocês aí. Tchau, tchau. Tchau. Pode fazer coração agora. Tchau, tchau. Beijo.